E aí, galera, então viemos aqui com mais uma apresentação, né? São os alunos aí da disciplina de prática de eletromagnetismo, o componente estudo A. Eu me chamo Guilherme. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Luana. Eu sou o Gustavo. E hoje estaremos aí discutindo tanto a história, criação, funcionamento e algumas aplicações da antena de escone. Pode seguir aí, gente. Bom, então os tópicos que a gente vai abordar aqui hoje, né, vão ser a introdução, dimensões, funcionamento e aplicações. Cada um de nós aqui vai estar conversando um pouco sobre determinada parte ali. E a gente vai começar agora com a Luana falando sobre a introdução. Tá, para começar a falar sobre o tema, a gente precisa fazer uma breve introdução sobre a antena de Scone. E uma antena consiste em um dispositivo elétrico que converte sinais elétricos em ondas eletromagnéticas ou vice-versa. E ela é usada para transmitir ou receber sinais de comunicação e desempenha um papel importante nessa área. E sobre a criação da antena de Scone, ela foi inventada por Armik Kanoyan, que patenteou em 1945, mas as relações da dimensão dessa antena foi estabelecida apenas em 1953 por Neil, com a publicação desse livro. E a antena de Scone, ela recebe esse nome devido ao seu formato, que consiste em um disco horizontal na parte superior, conectado com um cone invertido abaixo. E a estrutura geralmente é construída com um conjunto de discos e hastes radiais que se estendem a partir do ponto de conexão central. Aqui tem alguns exemplos. Bom, eu vou falar um pouco sobre as dimensões, né, dessa antena, e elas são todas determinadas com base na frequência de operação mais baixa. O cálculo ele pode ser feito em milímetros ou em polegadas, mas nesse caso aqui a gente colocou os dados em milímetros. O comprimento do cone ele deve ser de 75.000 dividido pela frequência. O diâmetro do disco deve ser 52.500 dividido pela frequência. Esse cone ele deve ter aproximadamente um quarto do comprimento de onda da frequência mais baixa de operação, com ângulo de 20 a 40 graus. O disco deve ser aproximadamente de 0,67 a 0,7 do mesmo comprimento de onda. E o espaçamento entre o cone e o disco deve ser isolado. O professor disponibilizou esse software para a gente calcular as dimensões da antena baseada na frequência que a gente quer, né? Então, a gente coloca a frequência que a gente quer aqui e clica em Calculate, ele já dá todas as dimensões. Bom, falando um pouco agora sobre o funcionamento, né? Então, a antena de Scone, como ela já foi citada, ela é uma antena de banda larga, né? A Luana falou aí, usada para diversos tipos de frequência. Falando um pouco aí sobre a estrutura dela, a estrutura dela é em formato de disco, né? Como a Gabriela também falou, consiste em disco horizontal. E, basicamente, ela é uma antena que busca explorar frequências adversas aí, né? Falar um pouco sobre os componentes aí. Então, eu resolvi dividir aqui, né, em quatro componentes: a parte de estrutura, radiadores, plano de terra e plano de dissipação. Basicamente, tratando-se assim, da parte do disco horizontal, né? Ele é a parte da antena que ajuda a amplificar a faixa de frequências, e o tamanho do disco ele afeta diretamente a largura da banda da antena, né? Que a Gabriela, a Luana mostrou anteriormente. Já a parte do cone, o cone ele serve para, como que eu falo? Ele é um elemento radiante, né? Ele tem um papel na parte da ressonância dessa antena. Agora sobre os radiadores. Tá, os elementos radiais eles são basicamente as hastes metálicas, né? Que são conectadas ao bordo do disco. Eles se estendem radialmente para fora, né? A função deles é justamente ajudar a sincronizar a antena e melhorar a eficiência em diferentes frequências. Pode passar. Então,
resumindo de forma breve aqui em relação ao funcionamento dela, a parte da banda larga, né? A antena de Discone ela é projetada para oferecer uma resposta eficaz e uma ampla faixa de frequência. Isso é possível devido àquela combinação entre disco horizontal e o plano invertido que proporciona uma adaptação eficiente para essas várias frequências. Falando agora sobre a parte unidirecional, bom, a disposição simétrica desses elementos torna a antena unidirecional, né? E isso significa o quê? Que ela pode transmitir e receber sinais de forma eficiente em todas as direções ao redor desse plano horizontal. Bom, a impedância correspondente. Os componentes da antena, eles garantem uma impedância correspondente adequadamente às linhas de transmissão e os cabos coaxiais conectados a essa antena. E para que isso serve? Basicamente, para minimizar as perdas de sinais, né? Para garantir que seja uma transmissão eficiente, que é uma das funções aí dessa antena. E para terminar, falando um pouco sobre essa adaptação aí, né? Essa combinação do disco icônico que eu já citei, permite que a antena se adapte a diferentes comprimentos de onda, né? Que torna ela ideal para a comunicação, que é um dos principais usos dela aí. Falando um pouco do exemplo de uso da antena, que é comumente usado em diversas aplicações, a gente pode estar citando alguns em que ela é bem utilizada. Por exemplo, algumas pessoas usam muito para rádio amador, porque a antena de Discone ela tem uma ampla gama de frequência, que é muito útil em diferentes bandas. Ela também pode ser usada para monitoramento de frequência de rádio e recepção de rádio e TV, porque especialmente áreas onde o sinal é fraco, ou há várias estações em diferentes faixas de frequência. Ela também pode ser utilizada para monitoramento de sinais de satélite, porque a comunicação dela também é em faixa de frequência alta. Ela pode ter aplicação em aplicações militares e de segurança, onde ela é empregada para comunicações bem abrangentes e também para monitoramento de várias frequências. Basicamente é sempre isso. Como ela tem uma gama, amplitude de frequência, ela consegue trabalhar tanto em baixas e em altas, e ela é bem utilizada aí até para experimento de pesquisa de radiofrequência. A escolha da antena de escolha depende das necessidades específicas de cada usuário e das condições do ambiente. E é importante considerar alguns fatores com a faixa de frequência desejada para o ganho, altura e instalação da antena, para otimizar e ter o desempenho da antena na sua aplicação específica. Bom, essa aí foi as referências usadas aí para fazer essa apresentação, né? E é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro ali, cada parte ali que foi explicada, e muito obrigado. Oi, eu sou a Luana Bruno e eu vou fazer a simulação da antena de Discone, que foi o tema que meu grupo ficou responsável, baseado nas dimensões que a gente apresentou nos slides, né, anteriormente. E é isso, vamos para a simulação. Eu tive um probleminha na configuração aqui, eu não sei como resolver, mas eu fiz a simulação, então eu vou enviar com um erro, peço perdão. Bom, primeiro eu abri o Twin Builder, né? E eu vou pedir para ele abrir o HFSS. Ele demora um pouquinho. Pronto. Aí, como a gente não vai usar o Twin Builder, eu vou só tirar mesmo. Aqui. Para não ficar enchendo de coisa, né? Eu vou renomear o nosso projeto para antena Discone. Pronto. E basicamente o que a gente vai estar tentando fazer é essa configuração aqui, né? Que a gente pegou as dimensões
no slide, então a gente vai fazer isso aqui. Dependendo também das características, pode usar o site para calcular as dimensões, né? Então, vamos lá. Aqui estão os dados que eu vou utilizar para fazer essa simulação. Eu coloquei a frequência mínima de 100 MHz, né? Como explicado no slide, todas as dimensões são calculadas baseado nisso. Então, se eu colocar aqui a frequência mínima de 150, ele muda os dados. Então, vou usar aqui de 100 mesmo. E vamos lá. Vocês podem usar o site também para conseguir as dimensões. Então, vamos começar. A antena, ela tem um cabo coaxial que passa no meio dela, né? Então, a gente usa a ferramenta de cilindro. Seleciona o meio e sobe. E a gente vai alterar as dimensões agora. Então, vamos lá. Aí vai ser 500.15. O tamanho vai ser 720. Tudo tá em milímetros. E ele fica desse jeito. Por conta disso, eu vou só salvar novamente. Já estava salvo, né? E vou abrir de novo. Voltei. Agora eu vou só abrir aqui o arquivo. E agora a gente tem o nosso cilindro. Aqui. Então agora a gente vai definir o material do cilindro, né? Só vou abrir tudo aqui que fica mais fácil para mim. O material que eu vou escolher, esse é um condutor perfeito. Então, perfect condutor aqui. Aqui. Troquei a cor dele para uma cor de preferência. Agora a gente vai fazer outro cilindro do mesmo tamanho. Seleciona sempre no centro dos eixos, na origem. E agora a gente vai alterar as propriedades dele. Esse é o nosso cilindro 2, né? Aí no caso, ele vai ter a mesma altura, só que vai ter um raio diferente. 16.15. Aqui. E olha, ele tá aqui. Ele tá por fora, né? Ele é esse verde e o nosso primeiro cilindro é o rosa, que tá por dentro. Agora eu vou diminuir um pouco a opacidade dele. Cilindro 2. Só vim aqui em transparência. E arrasta aqui pro lado assim, que você consegue ver as alterações. Tá vendo? Vou colocar mais ou menos aqui. Tá, aí agora a gente vai fazer um terceiro cilindro. Tá saindo da origem. E vamos arrumar as propriedades dele. Propriedades não, as dimensões, né? Essa vai ser 16.65. Cadê? Aqui. Essa é 16.65. E a altura a mesma. E agora eu vou colocar o material do nosso cilindro 3, né?
ele também vai ser um condutor perfeito. Aí você só vem aqui que ele salva, né, os materiais recentes. Ou você pode clicar com o botão direito e Assign Material. E aí, como o cilindro 3 tem a mesma cor do cilindro 2, eu vou mudar, né? Colocar ele talvez num azul. E vou aumentar a transparência também. Ok. Só para não ficar confuso, que aí quando eu clicar no 2, né? E no 3 a gente consegue até entender bem aqui. E dando um zoom, dá pra ver, né, a bordinha azul e que dentro tem mais uma. Aí agora, com o Ctrl segurado, a gente seleciona o cilindro 2 e 3 e usa a ferramenta Subtract, que é essa aqui. E aí pede para clonar os objetos antes da operação. E ok. E a gente vai fazer o mesmo com o cilindro 1 e 2. Então segura o Ctrl, 1 e 2, Subtract e Clone to Objects. Pronto. Um momento. Ok, não sei se vocês viram, mas tinha dado um errinho aqui, né? Falando que não era o material, alguma coisa não havia sido definida, né? Mas foi porque eu selecionei primeiro o cilindro 1 e depois o 2 para fazer o subtract. E na telinha ele subtraiu errado, basicamente. Então é cilindro 2, depois 1 e subtract, ok? E a gente consegue ver bem aqui a estrutura dele. Deixa eu tirar o zoom pra gente olhar. Aí. Então, aqui. Onde que era? Aqui. Em Selection Mode a gente coloca faces. Porque a gente agora vai colocar uma excitação nele, né? Então, na face de baixo, cuidado para não confundir. Aqui. Ok. A gente vai selecionar, ó, vamos dar um zoom, né? A gente vai selecionar essa face aqui do meio, tá vendo? Entre esse centro e a mais externa, então essa daqui. Aí a gente clica com o botão direito, vai em Assign Citation, Part. Ok. Eu tava procurando a opção, porque a minha versão é diferente do ANSYS. Você vai em Assign, vou fechar aqui pra gente fazer juntos, ó. Assign Station, Port, e vem Model Wave Port. E essa é a telinha que a gente precisa, né? E aqui a gente vai deixar da forma que tá mesmo. Ok, concluiu. A gente já colocou a excitação. Agora eu vou só rotacionar de novo aqui. Pronto. E agora a gente vai fazer mais um cilindro externo, que é como se ele funciona como uma proteção, né? Para o cilindro. Esse é o nosso cilindro 4. Vamos arrumar as dimensões dele. E aqui a gente coloca menos 10, ele é um pouquinho para baixo, né? 17,65. E ele tá aqui. E aí esse nosso cilindro 4 que a gente acabou de criar é um condutor perfeito também, então ok. Coloquei ali o material.
Aí esse foi só o cabo coaxial, a gente agora vai montar a antena. Então, como a antena é discone, a gente tem então um cone, a gente tem que montar o cone e ela tem aquele disco em cima, né? Então vamos começar com o cone. E a gente vai então arrumar as dimensões. Ok, então vamos lá. O raio de cima vai ser 16,65. O raio de baixo vai ser 428,55. E a altura vai ser 700. Bom, a antena ela é furada, né? Então, para facilitar, existem outras formas de fazer, mas eu vou fazer dessa. A gente vai fazer um cilindro dentro dela, que é o nosso cilindro 3. Vamos colocar a altura dele de 720, que é a altura de todos os cabos coaxiais, e 18 de raio. Vai ficar aqui. Aí você clica nele e você consegue ver. E agora a gente seleciona, então, com Ctrl, né? O cone e o cilindro. E dá o Subtract. Pronto. E aí agora, quando a gente seleciona o cone aqui, né? A gente consegue ver que tem um espaço vazio no centro dele. Só fechar aqui. Aqui. Eu vou tirar a vista aqui dos outros cilindros e deixar só a do cone. E aí, quando a gente faz o rotate, né, a gente consegue ver que ele tá vazado. Ó. Deixa eu só conferir de novo. Ah, ok, ó. Agora eu vou devolver a vista para cada um deles. A gente tá vendo todos? Tá, então. Ok. E se a gente se lembra bem, tem o disco agora, né? A antena discone. Ela tem esse disco aqui em cima, ó. Deixa eu abrir a telinha. Esse disco aqui. Então, até agora, a gente fez o cone, né? Um cabo coaxial. Ele ficou vazado aqui, tá vendo? Exatamente dessa forma, como a gente viu. E agora a gente vai fazer esse disco, que é a medida D, né? Tá aqui. Então, vamos lá. A gente pode começar fazendo com um círculo comum. Então, eu seleciono aqui a opção de Draw Circle. E você coloca exatamente no centro dele. E puxa. E agora a gente vai arrumar as dimensões dele. Então, vamos lá. Vamos arrumar o raio dele. Só confirmar. Tudo certo. E agora a gente vai selecionar ele, né? Você clica no disco. Vai em Edit. Ah, calma. Deixa eu só Selection Mode. Tá. Ok. A gente seleciona somente o círculo. E a gente clica nele aqui com o botão direito.
vai em Edit, Surface e Thickened Sheet, que é para colocar uma espessura, né? Vou colocar 0.05 milímetros. Deixa eu dar um rotate só para ver. Tá ok. E aí, agora a gente vai determinar o material do cone e do círculo, né? Os dois vão ter o mesmo material, então eu vou apertar aqui Ctrl nos dois. Assign Material. E esse vai ser Copper. Agora a gente vai definir nossa superfície de análise, né? Eu vou colocar como se ele estivesse na atmosfera. Então a gente pega essa ferramenta aqui, de quadrado. E aí nenhuma parte da superfície do nosso objeto pode encostar na nossa região de análise, né? Então, aqui a gente tem uma boa altura, nenhuma lateral está encostando. Contudo, a parte de baixo dela está encostando na superfície aqui do nosso cone. Você dá um rotate, você consegue ver aqui, né? E eu vou mexer aqui. Acho que assim não fica tão grande. Deixa eu ver o nosso cone. Ok. Eu só aumentei as dimensões dela, né? Pra pegar tudo. Queria aumentar um pouco pra cá. Esse nosso eixo aqui. Os Y, então, é o Y que eu vou mexer. Aqui no Create Box. Eu vou aumentar o Y, eu vou deixar o mesmo que o X. Ficaria... Ah, não, calma. Vai Ctrl Z. Aqui. É aqui. Acho que agora foi. Não. Eu vou deixar assim, na realidade. Enfim. Tá. Aí agora a gente vai colocar o material da nossa caixa. No caso, como ela tá na atmosfera, então é ar. Ok. Vou colocar uma corzinha mais clara, assim. E aumentar a transparência dela para ela não atrapalhar a nossa visualização. Vou clicar aqui. Um momento. Bom, a gente vai selecionar aqui, clica com o botão direito, Assign Boundary, Radiation e dá OK. Agora essa parte aqui tá pronta, né? A gente vai para simulação. Tá faltando o setup, né? Então, pronto. E a nossa frequência é de 100 MHz. E colocar o número de passos de 10. Opa! Prestar atenção aqui, é megahertz, que é o que a gente colocou aqui. Aí a gente vai dar um OK. Ele vai abrir essa telinha aqui. Aí aqui eu vou diminuir porque senão vai demorar muito a simulação. E a gente vai colocar no discreto, só para não demorar tanto a simulação, porque pesa muito o computador. E quando eu tô gravando, nos outros vídeos eu tive esse problema também. A minha câmera, né, o vídeo, ele fica atrasado em relação ao áudio. E é justamente por conta disso, o programa tá pesando demais e o meu gravador de tela não consegue colocar os dois juntos, né? Eu tentei corrigir com as configurações, mas não funcionou, então a gente vai deixar a simulação o mais leve possível. Aí eu só vou dar um validate, tudo correto, e vou colocar para simular.
Vai demorar um tiquinho, então quando terminar eu volto. Ok, rodou a simulação, então a gente vem aqui, pode deixar em Draw só pra gente arrumar. E agora vamos ver os resultados. A gente abre aqui, vem Results, com o botão direito, e a gente vem em Create Model Solution Data e Rectangle Plot. Agora sim. New Report. Ok. Aí ele já abre aqui pra gente o nosso gráfico. A nossa frequência mínima era de 100. Então, em 100, a gente tem aproximadamente menos 1 vezes 10 elevado a menos 0,4 decibéis aqui. Tá vendo? Assim, estimando, né? Menos 1.05. Bom, vou deixar na escala que estava antes. Vou tentar. Bom, a gente consegue ver então que conforme a nossa frequência aumenta, os nossos decibéis diminuem, né? Então ele faz essa quase uma linha, né? Mas é uma curva, a gente consegue ver que é decrescente. E aí a gente pode vir aqui também HFSS, Mean Radiation, Insert Far Field Setup, Infinite Sphere. E a gente vai fazer como a gente fez no individual. Então, aqui, ok. A gente vem aqui então em Far Fields Report e Radiation Pattern. E vamos colocar aqui em decibéis, né? E gerar o report. Demora um pouquinho por aí. E aí, fazendo assim, da mesma forma, esse foi o problema, né? Da mesma forma que as outras antenas que a gente fez no simulado individual, esse aqui ele não mostra nada. Eu não sei se foi algum erro de dimensionamento. Bom, esse foi o resultado da simulação. Infelizmente não sei também como resolver esse problema. A gente procurou vários vídeos, né? Esse foi o resultado que a gente obteve. No máximo que a gente conseguiu mesmo, então, foi o gráfico de decibéis pela frequência, em megahertz. E, muito obrigada pela atenção. E vamos, então, para a discussão de grupo. Legal, né? O que vocês acharam? Eu gostei muito da simplicidade, né, de confecção dessa antena, assim, eu digo na questão do design, né? A característica bem marcante dessa antena, né, em formato de cone. E eu acho muito importante porque, geralmente, é, equipamentos que têm uma simplicidade no design, concomitantemente, também são muito versáteis, né? Na hora de design. Eu senti falta de fazer o experimento mesmo para ter uma experiência para poder falar, né? Que a parte teórica realmente a gente ficou nas vantagens e tudo mais. Mas apesar de ser uma antena bem simples, né, de ter sua confecção, ela exerce papéis muito importantes na nossa sociedade. Já até feito uma pesquisa breve, assim, também, né? Como que eu acho que foi o Gustavo falou, né, também, mas fez parte da apresentação, que como é uma antena que abrange uma variedade de frequências muito alta, né, era muito usado em comunicação de emergência, né? Às vezes tem pessoas perdidas, pessoas no meio do mar assim, que precisam de um acesso rápido e que essa comunicação chegue de forma rápida também aos receptores, né? Não tem mais que você falou, né? Isso tem importância aí na comunicação da sociedade. Né?
uma curiosidade, né, que teve sobre a criação dessa antena foi que o seu desenvolvimento foi resultado de um conjunto de pessoas que queriam resolver o problema dessa variedade de frequência para capturar em uma antena. Por quê? E Porque antes a frequência era ruim? Eles queriam que uma antena conseguisse capturar essa frequência toda, ter uma alta variedade. ela pode ser usada também até para scanner de rádio, né? Porque como é isso que a gente comentou, que varre uma ampla gama de frequência, ela possibilita a captação de sinal de serviço de emergência, como o Cláudio estava falando, né? E vários outros também. Ela abrange muita coisa, então seria bem interessante a gente ter feito o experimento dela, já que pega diferentes bandas e uma variedade de sinal. Teria sido legal. Algo mais a acrescentar, pessoal? É isso. Muito obrigado aí para quem assistiu. Espero que tenha ficado claro novamente. Somos do grupo A e valeu. Tchau.